Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos ver a segunda e a terceira carta de João. A primeira nós vimos outro dia. Hoje nós vamos ver a segunda e a terceira. A segunda carta de João, ela tem o mesmo tema, define o mesmo assunto da primeira carta de João. E nessa segunda carta de João, ele personifica a carta, dizendo que é para uma comunidade eleita, chamando essa comunidade de, entre aspas, senhora eleita. Alguns pregadores nessas comunidades, como também da que ele viu a primeira carta, eles diziam que não era necessário acreditar em Jesus Cristo para ter um contato melhor com Deus. E que Jesus Cristo não era o Messias esperado. Portanto, não era necessário ter a fé em Jesus Cristo. Eles investiam pesado nas comunidades cristãs, nascentes. E o autor sagrado, o João, ou o discípulo dele, escrevem essa carta para as comunidades, para que elas não acreditem na doutrinação que essas religiões, esses pregadores vinham fazendo nas comunidades. Então, os anciãos e presbíteros, eles proíbem essas comunidades de seguirem esses pensadores que diziam que Jesus Cristo não era o Messias. Essa é a cartinha de João, a segunda, que tem o tema idêntico ao tema da primeira que a gente já viu. A terceira carta de João já é um outro problema, direcionado também como um encorajamento à comunidade. Os anciãos e presbíteros eram responsáveis pelo trabalho das comunidades, trabalho missionário ligado ao bispo. Já tinha bispo na época, estava começando a ter uma pequena hierarquização. E o bispo Diótrefes, nome grego, né? Difícil de falar. Era o bispo dessa comunidade pela qual a carta foi escrita, a terceira carta de João. Por que foi escrita para essa comunidade? Porque o bispo, ele não estava pregando errado, ele não tinha problema com a doutrina cristã, ele não tinha problema com os ensinamentos de Cristo, acreditava plenamente nos ensinamentos de Jesus, orientava a comunidade nos ensinamentos de Jesus. Só que havia um detalhe, e foi esse detalhe que levou João a escrever essa carta, e Demétrio levou essa carta à comunidade. É que esse bispo, ele era extremamente autoritário. Ele sentia-se um deus na comunidade. Ele é que mandava. Então, a comunidade tinha que segui-lo sem falar nada. Todo mundo tinha que seguir o que ele queria que seguisse. Ele não discutia com a comunidade, ele não sentava com a comunidade, ele não pedia informações e não pedia participação da comunidade nessa nova etapa que estava iniciando. Ele mandava e pronto. E aí há essa denúncia a respeito desse bispo. E essa carta vai justamente aí. E quando os missionários de João foram para a comunidade, o bispo não deixou eles conversarem com as comunidades. Aí vem uma carta em cima disso, dizendo às comunidades, à comunidade que o bispo era o responsável, que não os seguisse. E seguisse os anciãos, os presbíteros anciãos do povo, que eram verdadeiros missionários lá. Então, essa carta, ela tem essa finalidade. Fazer com que esse bispo deixe de ser autoritário, ou então a comunidade vai deixá-lo sozinho. Essa é a terceira carta de João.
Hoje não é muito diferente nas nossas igrejas, não. O que nós temos de padres autoritários, o que nós temos de padres moralistas, o que tem algumas homilias de padres que dá medo na gente. O padre não é pastor, não é missionário. Acha que ele sabe mais que a comunidade. Ele não sabe mais que a comunidade. Nenhum padre, nenhum bispo sabe mais do que a comunidade. Ele tem conhecimento teológico e conhecimento filosófico. E alguns psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. Os lógicos da vida. Mas não sabe mais que a comunidade. Não sabe. Não sabe amar, não sabe respeitar, não sabe ser tolerante, não sabe ser amoroso, não sabe ser senhor da paz, não sabe ser humilde, não sabe ser simples, é preconceituoso. Tem muito padre, muito bispo e leigo também nessa linha. É o mesmo problema que João enfrentou lá com esse bispo que achava que sabia tudo, que era o dono da bola. Dono da bola é só Jesus Cristo, que é o nosso intermediário entre nós e Deus. Sejamos humildes e vivamos na paz do Senhor. Caríssimos, sejamos humanos e vivamos em paz. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se.